Sabe aquela sensação de que a gente está sempre conectado, não importa onde? Uma chamada de vídeo no carro, a música que não para no ônibus, o mapa guiando o caminho sem falhas. A gente já nem pensa mais nisso, né? Mas por trás dessa conexão que parece mágica, existe uma tecnologia incrível. Como é que ela funciona, afinal? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. E olha, para a gente entender isso direitinho, toda a nossa análise aqui vai ser baseada nos ensinamentos do professor Paulo Granado, que é um baita especialista em redes de computadores. Assim, a gente tem a certeza de que está aprendendo com quem realmente entende do assunto para desvendar os segredos da conectividade móvel. Pensa numa cena super comum. A gente andando pela cidade, mexendo no celular. O sinal tá ali, firme e forte, acompanhando cada passo. É algo tão normal que a gente nem para pensar, né? Mas por trás disso, tem uma orquestra de tecnologia funcionando que é simplesmente fascinante. Beleza, então vamos direto ao ponto com uma pergunta que todo mundo já deve ter se feito. Como é que pode uma chamada de vídeo, que precisa de um sinal super estável, não cair enquanto a gente está dentro de um carro se movendo pela cidade? A resposta para esse mistério está em 3 conceitos-chave. Bom, para começar, a gente tem que falar do princípio de tudo, a mobilidade. Antes de entrar nos detalhes técnicos, é super importante a gente entender essa ideia fundamental. Ela é a base que permite que a nossa conexão não fique, digamos, amarrada num lugar só. Tá, mas o que é mobilidade nesse contexto de redes? Olha, não é só ter sinal em vários lugares, não. É a capacidade do aparelho de manter uma conexão ativa, sabe, aquela chamada rolando, o vídeo tocando, sem nenhuma interrupção, mesmo que a gente esteja se movendo. É essa a grande sacada, a diferença entre só ter sinal e ter uma experiência de verdade, contínua. E vamos combinar, hoje em dia isso não é mais luxo, né? É necessidade pura. Uma conexão que não falha, garante desde a fluidez de uma conversa até o funcionamento de serviços de emergência e basicamente toda a estrutura do nosso dia a dia digital, que depende dessa constância. Certo, mas como é que a rede faz essa mágica acontecer em distâncias curtas, tipo quando a gente está andando de carro? É aí que entra o nosso segundo conceito, o handoff. Pensa nele como uma troca invisível tão rápida e eficiente que a gente nem percebe. O handoff, que também pode ser chamado de handover, é basicamente o processo que faz a conexão pular de uma antena de celular para outra sem deixar a ligação cair. É como se fosse uma coreografia super ensaiada e silenciosa, acontecendo dezenas de vezes durante um trajeto pela cidade. Imagina a cena. A gente está no carro, se afastando de uma antena. Aquele sinal que estava lá no máximo começa a ficar fraquinho. Mas antes que dê para notar qualquer falha, a rede já está trabalhando lá nos bastidores, monitorando a qualidade do sinal e preparando o terreno para a transição. E aí, pronto, a mágica acontece. A rede passa a conexão para uma nova antena, com um sinal mais forte, e faz isso antes de cortar a conexão com a antiga. O resultado? Para a gente que está usando o celular, nada mudou. A conversa flui, o vídeo continua rodando lisinho. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: sem o handoff, a gente teria que ficar parado para conseguir ter uma conversa no celular. A comunicação móvel, que é um pilar da nossa vida hoje, simplesmente não seria viável do jeito que a gente conhece. Ok, o handoff resolve a nossa vida quando a gente está se movendo dentro da área da nossa operadora. Mas e quando a gente viaja? Quando a gente sai dessa área? Aí é que entra o roaming, que é o que nos permite cruzar essas fronteiras virtuais. Roaming, então, é aquele serviço que entra em ação quando a gente viaja para outra cidade, outro estado ou até outro país. Ele basicamente permite que o nosso celular se conecte na rede de uma operadora parceira, garantindo que a gente continue online mesmo bem longe de casa. Sabe aquele R pequenininho que às vezes aparece do lado das barrinhas de sinal no celular? Pois é, ele é a prova visual de que o roaming está ativo. E por trás daquela letrinha simples tem uma rede complexa de acordos comerciais e técnicos entre as operadoras. Mas como isso funciona na prática? Bom, primeiro, as operadoras fazem acordos entre si. Aí, quando a gente sai da nossa área de cobertura, o celular procura uma dessas redes parceiras. A nossa operadora de origem autoriza a conexão e pronto, tudo funciona como se a gente estivesse em casa. É uma cadeia de confiança e tecnologia que se resolve em segundos. Certo, agora que a gente já viu os dois, pode até parecer que são meio parecidos, né? Mas, na verdade, as diferenças entre eles são cruciais. Vamos colocar o handoff e o roaming lado a lado para não sobrar nenhuma dúvida. Olhando aqui, as diferenças ficam bem claras. Primeiro, o escopo. O handoff acontece sempre dentro da rede da nossa própria operadora. Já o roaming é a ponte entre operadoras diferentes. O objetivo também é outro:
Handoff é para garantir a continuidade no deslocamento local. Roaming é para garantir cobertura quando a gente está longe. E, por último, a visibilidade. O handoff é invisível para a gente, enquanto o roaming geralmente se anuncia com aquele ícone R. E o professor Granato tem uma analogia para isso que é sensacional. Ele diz que o handoff é comandar dentro da nossa própria casa. O celular pode trocar o sinal do roteador da sala pelo repetidor do quarto, mas continua conectado na mesma rede Wi-Fi. A gente nem sente a troca. Já para o roaming, a comparação também é perfeita. É como ir para a casa de um amigo em outra cidade e usar o Wi-Fi dele. Não é a nossa rede, mas um acordo prévio permite o acesso. A gente saiu da nossa casa e está usando a infraestrutura de outra pessoa. E olhando para o futuro, é importante saber que essas tecnologias não estão paradas no tempo, não. Elas evoluem o tempo todo. E é essa evolução que está abrindo as portas para o futuro da nossa conexão com o mundo digital. Se a gente olhar para trás, a evolução é nítida. O 3G deu o pontapé inicial, o 4G já deixou o handoff bem mais esperto, o 5G, com sua latência baixíssima, tornou essa troca quase instantânea, e o que vem pela frente, com o 6G e além, promete uma conectividade tão fluida que essa diferença entre handoff e roaming vai praticamente desaparecer. E por que isso é tão importante? Pensa só, tecnologias como os carros autônomos dependem de handoffs perfeitos. Uma falha de milissegundos pode ser crítica. Ou então, aplicações de realidade virtual e aumentada. Elas precisam dessa conexão impecável para funcionar. A evolução dessa tecnologia de base é o que vai viabilizar as inovações do futuro. Então, da próxima vez que uma chamada de vídeo continuar rolando sem travar no meio do trânsito, vale a pena lembrar dessa dança complexa do handoff e dos acordos globais de roaming. Essa conexão invisível, que a gente já trata como algo garantido, é, na verdade, a fundação do nosso mundo. E isso nos deixa com uma reflexão. O que acontece quando essa base tão essencial e ao mesmo tempo tão imperceptível falha?